vai falar sério. Vamos falar sobre autismo? Quem é em casa ainda tem alguma dúvida? A Bruna, que é psicóloga, vai ajudar a gente. Tem congresso de desenvolvimento infantil chegando, congresso internacional. Antes disso, a gente já vai ajudando quem está em casa aqui. Bruna, Perfeito. Vamos falar para quem está em casa o que é o autismo? Perfeito. Acho que dois conceitos assim que são principais, e eu estou até indo antes do próprio diagnóstico em si, é entender que, o autismo não tem um lugar somente. Não tem como, né, a criança ser autista ou só em casa, ou só na escola, ou só em um canto, ou só em outro. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta, né, que atinge algumas habilidades ali desde bebezinho, às vezes um pouco imperceptível para quem não é da área ou para quem não tem tanta convivência, né, com relação aos atrasos, aos marcos de desenvolvimento, mas é algo que é desde a barriga. Então, aproveito até para dizer que o autismo é desde a gravidez, é desde quando a criança nasce, né? O autismo ele não pode dizer que agora ele tem autismo. Não, sempre teve, mas talvez foi diagnosticado somente naquele momento. Alguns adultos têm sido diagnosticados tardiamente, né, Bruna? Sim, um número que vem aumentando, né? Já há um tempinho. A gente tem hoje uma incidência do CDC, que é lá nos Estados Unidos, que é de 1 para 31, né, um diagnóstico para cada 31 crianças hoje. É um estudo que foi feito até crianças de 8 anos. Foi um número aproximado que deu com o levantamento recente do IBGE aqui no Brasil. A gente sabe que tem a margem de erro, né, que muitas vezes não chega essa contagem tanto nos interiores ou em alguns lugares mais remotos, mas a gente considera que sim, a gente consegue seguir essa métrica. E antigamente, talvez as pessoas, né, que hoje são adultas que estão sendo diagnosticadas com autismo, era aquele primo estranho, aquele vizinho esquisito. Tinha, infelizmente, outros nomes. Sempre estava aí, sempre esteve entre a gente, né? A gente que ainda não conhecia, não percebia, não sabia, não tinha informação, né, Bruna? Isso, e eu acho que a vida hoje nos cobra mais, né? Desde pequenininho já cobra uma performance, a gente tem simulados em escolas a partir de 5 anos de idade, então talvez também esteja mais evidente quando esse atraso aparece. Essa criança hoje, a gente mesmo, frequenta muito mais lugares do que antigamente. Então, parentes, amigos, outros círculos, né, de convivência acabam percebendo também, e isso é bom, porque a gente consegue oferecer, né, de acordo com a identificação de algum atraso, de alguma situação diferente ali do desenvolvimento, consegue ofertar uma possibilidade de tratamento, de intervenção, de melhor qualidade de vida. Nós temos aqui uma cartelinha com os sinais do autismo. Eu vou pedir para a Thay encher a tela aí de quem está em casa, para a gente comentar um pouco sobre eles, Bruna, e também para você me dizer se esses sinais a gente já tem desde que o bebê, que a criança, tipo, é bebê mesmo, ou quando ela vai ficando mais velhinha, porque a gente ouve muitos relatos, meu filho falava tudo, com 2 anos agora não fala mais nada. Eu já ouvi muitos casos assim. Então, eu queria que você me falasse um pouco sobre esses sintomas, né? Sinais. Sintomas não, porque é sinal, né? Sim. São questões comportamentais, né, que a gente chama. E acho que o primeiro ponto é, nem todo autista é igual. Pelo contrário, todo autista é diferente. Então, alguns podem apresentar 3 desses sinais, outros podem apresentar todos. Uns podem apresentar alguns sinais um pouquinho mais fracos, né, mais pontuais. Outros podem ser realmente de uma expressão mais forte. Então, é sempre importante a gente não comparar, né, uma criança com TEA com outra criança com TEA, e sim comparar aquela criança com ela mesma, seja antes, seja depois, seja em um outro espaço, né, para entender de onde também está vindo essa dificuldade. Então, são realmente, né, alguns comportamentos que aparecem, não posso dizer que em todos os casos, mas né, porque algumas crianças... sinal desse, toda criança que tem autismo vai ter? A sensibilidade é uma questão que está bem ligada ao autismo, mas é diferente para cada criança. Algumas crianças podem ser sensíveis a barulho, outras podem se regular com o barulho. O que a gente pode saber com isso? Que tem uma desregulação dessa sensibilidade. Então, pode ser para mais, pode ser para menos, pode aparecer em alguns lugares, pode não aparecer em outros. A questão do isolamento, né, da depressão também, a gente consegue perceber mais para frente, quando essa criança se torna um adolescente, se torna um adulto, e aí começa a ter uma consciência maior, né, de, poxa, eu sou deslocado aqui nesse espaço, ou até uma consciência do que não consegue fazer, por uma dificuldade mesmo de desenvolvimento, né. Então, andar na ponta dos pés pode também ser uma questão de sensibilidade, que aí a expressão desse comportamento vai para a ponta dos pés, né? Algumas crianças têm também outros tipos de estereotipias, as mais comuns, balançar as mãozinhas, às vezes bater palma, ficar fazendo algum som repetitivo.
Isso pode ser tanto um sinal de estresse ou algo para se regular. Ou algo que ela busca porque gosta, porque traz uma boa sensação. Mas também pode ser um sinal do autismo. Pode ser sim um sinal de alerta, né? E você trouxe também a questão de, meu filho falava tudo e agora não fala mais nada. Tem hoje poucos estudos, né, que comprovem aí essa regressão. A gente hoje na clínica, né, acaba não falando muito. O que acontece é a percepção fica mais clara quando a criança, por exemplo, vai para a escola. Então entram outras pessoas, né, outros profissionais, outros adultos também olhando e falam, poxa, tá diferente aqui esse desenvolvimento, poderia ter mais palavrinhas, mas para casa talvez estava tudo bem. Quantas vezes a gente já faz as coisas pela criança, já entende, né, que a criança está indo para água, ela quer água, então a gente vai lá e dá água. A criança está começando a se desorganizar por algum motivo, pai, mãe, quem é da convivência, já sabe. Então, às vezes, quando sai desse ambiente familiar, é que ficam mais evidentes as coisas. E talvez daí venha a percepção de, caramba, regrediu. Mas, na verdade, muitas vezes já estava ali o atraso, só que a gente não percebia, não percebe, né? Ai, mamães, famílias que nos assistem, quem quiser, ó, já dá print, já tira foto, já. Mas graças a Deus a internet está aí também, com o Dr. Google aí, só pra gente iniciar pesquisas, né? Porque a fundo. Para dar um norte. Para dar um norte, porque a fundo a gente precisa realmente consultar profissionais que entendam, qualificados para isso. Agora, a gente tem tido muitos diagnósticos em adulto, inclusive vários artistas. A gente vê um monte de gente dizendo, tem até uma lenda que o Messi tem autismo. Você já ouviu, Bruna? Já ouvi falar. Eu não sei se é fato, eu nunca vi ele falando, mas a gente ouve muito no meio assim, porque Messi tem autismo, foi diagnosticado tardiamente, fulano, ciclano e vários outros adultos recebendo esse diagnóstico. Depois que a gente cresce, que amadurece, que já está com a vida feita, existem terapias que a gente possa fazer também para ajudar com algum sinal, alguma coisa que o autismo cause na gente e acabe atrapalhando o dia a dia? Sem sombra de dúvidas. Eu mesma tenho algumas questões sensoriais, né? E ao longo da vida eu fui achando modos de funcionamento, né? Para me encaixar. Não que alguém me exigisse isso, mas a gente precisa estudar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa interagir socialmente. E a minha condição, não tão grave, né? Obviamente, o meu caso, vou usar meu caso para explicar, me fez ir por caminhos que agora na vida adulta, que as exigências, as responsabilidades vinham aparecendo mais. Eu tenho filho também, então casa, menino, cachorro, marido, todo mundo aí no bolo. Então vinham as consequências físicas mesmo. Então, exaustão, dores de cabeça, questões biológicas, né? E lembrando aqui do caso do Whindersson, estava vendo aqui uma matéria sobre ele ontem, o dele foi realmente um burnout, né? Ele parou, o cérebro dele pediu, gente, socorro, peraí, desse jeito não dá. Então, o que acontece, né, das pessoas que têm, como costumeiramente a gente chama, alguma condição leve, é leve no sentido de não causar muitos prejuízos, né, com relação à aparição de alguma dificuldade, ou de algum comportamento, ou de algum sintoma, né, de alguma condição, como a gente vinha falando. Mas internamente, às vezes o custo é muito alto. E por isso muitas vezes demora a aparecer alguma coisa. Se a gente tem um cognitivo, né, que é uma inteligência, que é um pensamento com desenvolvimento bom, a gente consegue achar saídas para essas dificuldades que são nossas, né? Só que lá na frente a conta chega. Então, eu acho que terapias, de uma maneira geral, mesmo depois de um diagnóstico tardio, funcionam para a gente entender o que a gente pode, né, o que dá certo ali, mudar, que não funcionou, né, a adaptação que a gente pensou ao longo da vida ali não está dando tão certo, né, o que é que pode ter de alternativa, o que a gente consegue também entender que pode ajudar. No meu caso, por exemplo, uma besteira, mas óculos de sol de lente marrom me incomoda. Olha! E eu nunca nem tchuiu pra Mas isso. Aí, né? Você tem autismo, Bruna? Não, eu tenho transtorno do processamento sensorial. Meu Deus, eu não sabia nem que tinha esse. A gente foi procurar as letrinhas do alfabeto todinho. Então vamos lá. Nem tudo é autismo. Nem tudo é autismo. O que é que pode ser, então? As mais comuns hoje em dia que a gente tem ouvido falar. Perfeito. Essa, a T's, sua né, que a gente chama. Nunca tinha ouvido. Como é o seu? Síndrome? Transtorno do processamento sensorial. Quando a gente fala dos sentidos, né, visão, olfato, paladar, audição, Caramba. Tem outros também, que é a interocepção, sistema vestibular, quando eles são um pouquinho desregulados. Quando a gente recebe de uma maneira diferente as informações. Eu acho que o dia que eu fizer qualquer teste, qualquer coisa, olha, vai dar tudo. Mas enfim,
peraí, já esqueci o nome, amiga, de tão grande. Transtorno do processamento sensorial. Certo. Que mais? Que hoje em dia se confundem com TDAH. o TDAH, né? que é muito Acontece comum, bastante. né? Que é o déficit de atenção. É o déficit de atenção, que pode também se apresentar de diversas formas. Temos o TOD também bem presente. TOD. Que é transtorno opositor desafiante ou opositor desafiador, depende aí da tradução. Que é o que, menina? Que são, não só crianças, tá? Isso também pode ir para a vida adulta também. Quando a criança, o adolescente ou o adulto não consegue ali ter um controle mesmo da reação dele a algum estímulo. E ele geralmente, ele ou ela, né? Impulsivo demais, podendo em alguns casos ser essa impulsividade com agressividade. Meu Deus, né? Tanto para se machucar quanto para machucar os outros. E TOD, TDAH... TPS, né, que é o transtorno do processamento sensorial também. E acho que a gente não pode esquecer, né? A ansiedade continua aí, a depressão continua acho que aí. É o principal hoje em dia. Elas né? entram às vezes como comorbidades, que é o que a gente chama de coisas que vêm depois desse diagnóstico base, mas muitas vezes não se tem esse diagnóstico, mas tem a ansiedade, a depressão, alguns transtornos de humor também, né? Então, dislexias, descalculias, que é quando dentro da escola, né, a gente consegue ali perceber um pouquinho mais uma dificuldade de aprendizagem. Tem outras que a gente chama. Nossa, se for falar de lista não, aqui, a gente coisa, vai... Então calma. Ó, o meu conselho é quem é da área, fonos, pedagogos, médicos, quem mais que é convidado para esse congresso que vocês vão falar de tudo e muito mais? Famílias, né, também são super bem-vindas, tá? Para entenderem também. Famílias atípicas ou não. Atípicas ou não, né? Para a gente compreender se a gente não tem hoje alguém dentro do nosso círculo que tem algum diagnóstico ou algum atraso, certeza. É o filho de uma amiga, é um vizinho, é um amiguinho da escola. E a gente que não tem filhos atípicos precisa saber educar os nossos filhos, que talvez também não tenham nenhuma outra condição, para acolher, né, essas outras crianças. Então, os familiares são super bem-vindos dentro do nosso evento. E da área da saúde, temos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicomotricistas, psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos. Se eu for aqui pra lista, talvez eu tenha esquecido alguém. Mas como é que descobre tudo? Tá lá no arroba, não tá? Tá, tem sim. Um arroba, né, temos sim, a gente tem o Instagram. Cadê a nossa Instagram? A gente tem o @CongressoCindy, que é o nosso Instagram. Lá tem todas as informações de maneira mais rápida, né? Atualizações ali por conta dos stories e tudo mais das mídias sociais. Mas no nosso site também você encontra tudo. @CongressoCindy, CINDI, que é o nome curtinho para o Congresso Internacional de Desenvolvimento Infantil. Arrasou. Aqui no YouTube só o que se fala eu acho que eu tenho de tudo um pouco. O João Paulo Fernandes, a Vanusa Silva, a Antônia Barreto, Cris, um beijo, todo mundo que tá no YouTube. Bruna, obrigada por ter vindo conversar com a gente um pouquinho, despertar também a galera aí, né, o interesse para mais informação, para acolhimento, para quem nos assiste aí, para as famílias atípicas ou não, para todo mundo aí ter mais informação ainda. Obrigada, obrigada, maravilhosa. Prazer estar aqui. Depois eu vou ler do seu negócio aí, que eu nunca tinha ouvido. Mulher. Eu mando para você. Meu Deus do céu. Mas graças a Deus que a tecnologia, a medicina tá tudo muito assim. A gente vai, né, entendendo que a gente, né, que são coisas que estão ali na vida da gente, mas que a gente consegue superar e que a gente consegue cuidar e tratar e viver com plenitude.